Bom dia, quarto ano. Como vão? Olhem só, vocês haviam feito a última atividade, né, sobre paisagens da cidade, não é isso? E faremos agora, partiremos para a página 25, onde está se falando sobre a expansão das cidades, certo? Expansão das cidades. Alguns, por sinal, chegaram a fazer, mas eu disse que nessa próxima aula nós veríamos esse conteúdo e aí tia corrige conforme forem me enviando, tá? Porque antes de mais nada eu preciso explicá-los para que vocês possam fazer o exercício. Vocês precisam entender. Olha, vejam bem, quando a gente fala em expansão das cidades, a gente está falando de todas elas, exatamente de todas. Não há uma sequer que não esteja expandindo o seu tamanho, tá? Isso devido à quantidade de habitantes que existem nas cidades. Então há essa expansão, há esse aumento de casas, vamos dizer assim, né? Esse aumento, esse número vai se tornando muito maior, o número de casas, de residências, né? Quando a gente fala em expansão, há duas coisas que a gente precisa deixar mencionadas. Primeira delas, quando se expande muito uma cidade, esses moradores, essas ruas que estão sendo criadas, loteamentos, novos bairros, entre outros, nem sempre eles são bem localizados. Na grande maioria das vezes, eles vão estar afastados do comércio, do centro da cidade, certo? É um detalhe. É chamado de periferia, ou então aumenta-se o número de favelas, certo? E essa expansão, ela não é de forma pensada, ela não é de forma estudada, para que esses habitantes possam ter qualidade de vida. Muitas vezes, essa expansão, esse número crescente de casas, vão para lugares onde não deveriam existir, onde a localização é imprópria para poder ser construído determinadas casas. É por isso que a gente vê em reportagens, em alguns casos, em alguns noticiários, por exemplo, no morro de tal cidade, o morro desmoronou no período de chuva, acabou fazendo aterramento em muitas casas, acabou que algumas pessoas morreram devido a isso. Então, justamente a má condição em que essas pessoas vão morar, essas instalações, essas casas que acabam sendo digamos assim, construídas, elas não são construídas em locais apropriados, muitas vezes não estão dentro do padrão da prefeitura, dentro do projeto que a prefeitura possui, e acaba que elas são afastadas do comércio, são afastadas do centro da cidade, né? Essas pessoas precisam fazer um deslocamento para poder vir. Em alguns casos, essas mesmas cidades, essas mesmas ruas que estão se expandindo na cidade, elas acabam não tendo, vamos dizer assim, como é que eu vou falar? Não tendo a devida atenção. Eu estou falando, por exemplo, alguns bairros, vou citar um deles, como nós conhecemos aqui, alguns conhecem como a Cidade de Deus, né? Eu tive a oportunidade de ir até esse bairro devido a uma atividade que a faculdade pediu, né? Para que a gente fosse até as periferias das cidades. E ao observar, ao a gente adentrar aquele bairro que é dito como perigoso, que é dito como pessoas que são marginalizadas que moram ali, pelo contrário, são pessoas, assim como eu, assim como você, que infelizmente não tiveram a oportunidade de ter uma casa mais adequada, em um local mais adequado, por questões da vida financeira, acabaram tendo que se agregar a essa nova situação
E a nossa observação dentro desse estudo, dessa aula de campo que nós acabamos fazendo, foram respostas dadas pelos habitantes em que não havia saneamento básico, em que não havia água encanada, que era necessário, vez ou outra, pagar por esta água para ela ser consumida, as casas não eram em bons estados, precisava-se de uma reforma como um todo, né? Porque a Cidade de Deus, como é conhecida, popularmente conhecida, em Bom Conselho, na realidade foi um loteamento com o intuito que alguns cidadãos que não tinham condições financeiras de possuir sua casa de forma mais adequada, então esses que não tinham onde morar, de repente, iriam morar lá. Porém, visto que vamos dizer assim, os governantes de nossa cidade não colocaram os olhos com tanto carinho para esse bairro que está dentro da cidade de Bom Conselho, porém está afastado da cidade, é dito como marginalizados, é dito como um bairro que só encontram pessoas de má índole. E eu, indo até este bairro, consegui desmistificar todas essas palavras que já tinham sido ditas. A gente construiu outra forma de ver. E construiu também a forma de ver que eles não são vistos com muito carinho pela sociedade como um todo, assim como os governantes de nossa cidade. Vivem de forma mais precária, né? Vivem de repente, muitos até acabam perdendo a oportunidade de trabalho, porque quando dizem de onde moram, as pessoas têm um certo preconceito e acabam desmerecendo. Então, por que eu estou misturando tudo isso? Eu estou misturando isso porque faz parte de uma expansão, faz parte da expansão da cidade. Quando a cidade cresce, ela cresce realmente em números de casas, a grande maioria. Bom Conselho é um exemplo disso. A nossa cidade, ela cresceu, realmente. Ela ocupa espaços, mas essa ocupação de espaços são de ruas, de casas, em locais inapropriados. Para que isso não aconteça, todas as prefeituras municipais, os governos estaduais, enfim, eles precisam ter um estudo sobre como esse desenvolvimento, esse crescimento da cidade pode ocorrer de forma tão não desordenada. Até porque temos que ressaltar que essa expansão das cidades, né, a expansão, o crescimento, ele atinge locais, como eu acabo de dizer, inapropriados. Esses locais inapropriados, eles estão seguindo o rumo dos lugares onde existe a agricultura, a pecuária, onde existe a mata nativa, que, por sua vez, são desinstituídos esses lugares, eles são retirados. A mata nativa, por exemplo, ela acaba sendo retirada para dar espaço para essas outras cidades, para essas outras ruas que tendem a crescer no município, que tendem a crescer na cidade, certo? Então vejam bem, ó, a partir do momento em que uma cidade começa a crescer, seus limites são ampliados para áreas que estão em seu entorno. Entorno quer dizer seus vizinhos, né? Suas proximidades, a redondeza, que geralmente fazem parte do espaço rural. Desse modo, as áreas onde até então se desenvolviam atividades rurais ou áreas que eram construídas por vegetação nativas são loteadas, ou seja, divididas em terrenos menores com o intuito de serem substituídas por elementos que possam ter características urbanas, como construções, avenidas e ruas. Aí entra a atividade. Observa a fotografia a seguir, note que a cidade está crescendo e ocupando áreas do espaço rural.
As perguntas feitas do jogo rápido, página 25. No município em que você mora, é possível observar a expansão da área urbana por meio de construções em terrenos vazios, asfaltamentos de ruas ou construções de novas moradias, por exemplo. Tia citou uma situação semelhante, né? Mas você não precisa colocar ela como um exemplo, você tem muitos outros. Acredito eu que você, ao se deslocar de Bom Conselho para uma outra cidade vizinha, ou até mesmo ir para algum sítio vizinho, fazenda, chácara, você já tem observado isso. O antes e o depois, né? Com o crescimento das cidades, com o crescimento e a agregação de ruas. Na segunda é o seguinte: discuta com os colegas sobre as possíveis causas dessa expansão das cidades e consequências para a área. Vejam bem, quando a gente fala assim na expansão, é justamente que na cidade, a grande maioria das pessoas saíram da zona rural, o famoso êxodo rural, né? Saíram da área rural com o intuito de vir para a cidade para construir uma vida, digamos, melhor. Não foram todos, isso não é 100%. Mas em uma época em que a industrialização do nosso país começava a despontar, vamos dizer assim, a área rural, a zona rural já não era mais suficiente para o sustento familiar, certo? Então, muitas dessas pessoas acabaram, por influência, por uma questão de sobrevivência, né, da vestimenta, da alimentação, enfim. Esses foram um dos motivos que muitos que estavam na zona rural saíram para vir morar na zona urbana, em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalhos que eram ofertados, certo? Tudo isso engloba os motivos pelos quais essas pessoas se deslocaram de suas moradias antes na zona rural e passaram a vir para a zona urbana. Aí diz assim: isso é um dos motivos, causa da expansão das cidades e as consequências para a área rural. Quais seriam essas consequências? Quais seriam? Nós temos duas opções. Nós temos um ponto que é a valorização das áreas rurais, no sentido em que você pode, de repente, ter a possibilidade de ter uma chácara, um sítio, de você ter uma fazenda. Isso valoriza. Isso é uma questão, um poder aquisitivo que você tem ao adquirir algo como este. Isso seria bom. Mas o lado negativo, vamos dizer assim, seria a poluição do meio ambiente. Se eu estou saindo de uma área para outra, logicamente, se eu saio da zona rural e vou viver agora na zona urbana, em uma cidade, eu preciso de uma moradia fixa, eu preciso de alimentos, de roupas, eu preciso de emprego. Então, se há um grande número que sai da zona rural e vai para a zona urbana, onde ela não foi projetada para suportar tantos indivíduos ao mesmo tempo, ela tem uma grande expansão. Essas casas vão surgir de maneiras bem desiguais, em locais também inapropriados, como eu disse. Na zona urbana, na zona rural, essas casas, como foram dito, essa expansão que vai aumentando gradativamente, vão ocupando lugares que não seriam apropriados. A gente fala das zonas rurais e também de locais onde há vegetação nativa. São destruídos, são retirados para que haja construções de resorts, construções de prédios, casas, para que essa população possa continuar morando na cidade. Isso causa prejuízo à natureza? E quais são os prejuízos que causa a natureza? É isso que a questão pergunta, tá? Ok? Bom, não é só isso. Nós vamos aqui para essa atividade que na realidade é uma atividade mais observatória do que exatamente teórica. Vejamos, nós temos aqui vida na cidade.
Sabemos que a vida na cidade e a vida rural são bem distintas uma das outras, né? São rotinas diferentes. Então, o que é que diz? Dia a dia da Marina. A vida das pessoas que vivem nas cidades podem apresentar algumas diferenças em relação a das que vivem no campo. Por exemplo, algumas diferenças podem ser o tipo de transporte que usam no cotidiano, a alimentação, o trabalho e algumas atividades do dia a dia. Nessas duas imagens, 26 e 27, vocês vão observar isso. A vida na cidade. Aqui está praticamente retratando, eu acredito, que a maioria da vida das pessoas aí por trás do celular, né? Estão mostrando o cotidiano de quem mora na zona urbana. O que fazem durante o dia, quais as atividades, o horário em que acordam, até o horário em que vão dormir. Tudo isso aqui é uma trajetória de como é a vida, o cotidiano das pessoas que moram na zona urbana, ok? Olhando cada um desses detalhes, vocês precisam ver cada imagem e entender a trajetória, o dia a dia dessa menina chamada de Marina, tá? Olha só, o horário em que ela acorda, tomar café, ir para a escola, voltar da escola, almoço. Depois o que? Nós temos as atividades do dia a dia em casa, assistir ou utilizar o computador, enfim, rotina como todas as rotinas do nosso dia a dia. E por fim ela vai dormir, escova os dentes e dorme. E vai descansar para o outro dia seguinte. A rotina do dia dela é assim. Então, o que é que se diz aqui? Olha só, agora é sua vez na página 28. Agora é sua vez de produzir uma história em quadrinhos de sua rotina. Desenhe em cada espaço a seguir uma cena que retrata o que você costuma realizar em diferentes períodos dos dias, seguindo a ordem cronológica, isso quer dizer a ordem das horas. Por exemplo, o horário em que acorda, toma café, vai e volta da escola, almoça, realiza as tarefas escolares e pronto, tá? Vocês irão fazer de acordo com a ordem cronológica, ou seja, a ordem natural dos acontecimentos, tá bom? De manhã eu faço isso, eu levanto, eu escovo o dente, eu tomo café, depois vou para a escola e assim vocês vão me dizendo. A ordem cronológica é a ordem natural dos acontecimentos. Vocês vão registrar nos quadrinhos e realizar a atividade como parecido com a história de Marina, tá? Caso algum aluno more na região rural, você também vai retratar seu dia a dia nesse mesmo espaço. Porque nós sabemos que tem alunos que moram aqui em Bom Conselho, mas também pode haver alunos que moram na zona rural. E isso, tanto um como o outro, tem sua rotina, tem sua ordem cronológica, beleza? Por enquanto é só. Essa é a atividade do dia e a explicação da aula de hoje. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula, beleza? Um beijo enorme em cada um.